Mensagem que salva. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Novo Testamento, livro de Marcos. Por favor, no livro de Marcos, no capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Versículo 24, no final aí. Capítulo 5 de Marcos, versículo 24. Isso. A gente vai começar na segunda parte do versículo ali. Na Bíblia já está dividido assim. Aqui na projeção ainda pega o versículo que inicia no texto anterior do pedido de Jairo. E eu quero convidar os irmãos para que leiamos juntos. Ali em grande multidão o seguia. Vamos ler juntos? Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Pai querido, nós somos cônscios também, Senhor Deus, da nossa pequenez. Nós temos consciência, Senhor Deus, da nossa fragilidade, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, temos consciência da grandeza do Teu amor e do Teu poder. Da verdade, ó Deus, que do Senhor emana, porque Tu és a fonte de toda a verdade, Tu és a verdade, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, o nosso coração, olhando para o Senhor, toma consciência do mesmo fato, Senhor, que aqui estamos, não porque somos melhores, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, por tamanho cuidado, por Tua paz e por Teu amor que se renova dia após dia. No nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos. Nós te bendizemos hoje e sempre, Senhor. Fala conosco. Ensina, Senhor, o nosso coração, começando com este servo aqui à frente. E que nós cresçamos juntos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nos dias de Jesus, não foram poucos os momentos de pessoas que se aproximaram de Jesus e foram por Ele de uma maneira especial, específica, tocadas no seu físico. Não necessariamente Jesus estendendo sua mão sobre eles, mas Jesus estando ao redor ou estando perto deles, eles foram tocados pela pessoa de Cristo e pelo exemplo e pela vida e pelo poder em Cristo Jesus. Estas pessoas
tiveram suas vidas impactadas. Não houve quem se aproximou de Jesus, gostando ou não, estando a favor ou contra Jesus, que não tenha sido de uma maneira direta impactado por ele. O Evangelho causa justamente este impacto na vida daquele que tem contato com o Evangelho. E quando eu digo Evangelho, eu quero que você entenda justamente quem é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem apenas. O Evangelho é Cristo vindo ao mundo, salvando o homem na cruz do Calvário. Este é o Evangelho que nós levamos. Mas este Evangelho teve este impacto na vida de muitas pessoas, atingindo suas vidas físicas. E nós temos o contato com a Bíblia, e eu creio que vocês conheçam claramente essa história. Não há dúvida sobre a história. Esta mulher, ao se aproximar de Jesus, inicialmente ela não possui fé. Ela se aproxima de Jesus como uma possibilidade da sua cura. Vou até ele. Tantas pessoas chegaram até ele e foram curadas. Mas a sua fé, ela nasce neste intervalo. Entre a sua disposição de ir e o que ela almeja naquele lugar, eis a fé que Deus faz brotar na sua vida. Ela diz assim, e se você puder acompanhe aí na Bíblia comigo. Aconteceu que certa mulher, versículo 25, há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. E médico naquela época também já não era barato, irmãos. Então, se ela despendeu tudo o que ela possuía, é porque mesmo sendo uma pessoa de posses, ela não encontrou cura procurando médicos. E é interessante que o texto diz assim: sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. E aí eu quero que você leia comigo o 27 e o 28. Tendo ouvido a fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? Qual era a fama de Jesus? Tem um homem lá de Nazaré, um tal de Jesus, que ele está passando, e tem muita gente que é curado por ele. As multidões estão afluindo, porque ele tem uma palavra diferente e ele cura pessoas. E esta mulher diz assim o texto: tendo ouvido a fama de Jesus, vamos ler juntos? Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O que ela tinha em mente? O texto diz, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Muitas vezes, queridos, no nosso coração, a tendência, quando pensamos em fé, é pensarmos em uma atitude, em uma realização, onde nós partimos para fazer. Mas o texto nos mostra claramente, e em todos os textos correlatos dentro dos evangelhos sinóticos, você vai encontrar a mesma definição, que esta mulher decidiu, estava no coração dela, ela acreditava, ela sabia, ela esperava que apenas tocando nas vestes do Senhor, ela estaria curada. Ela não estava esperando uma palavra de Cristo. Ela não estava esperando um olhar de Jesus para ela. Ela não estava esperando uma audiência com o Mestre. Ela estava em busca de ser curada. Ser curada. Não se assusta com o barulho, que é um pequeno vento, tipo esse que passou ontem. Estão ouvindo? Coisa pequena, né? As folhas vão varrer tudo lá fora, pode ficar tranquilo. Né? Se destelhar aqui, você vai saber. Você pode ficar tranquilo, eu te garanto. Né? E uma das coisas que nós olhamos para o texto, e o texto nos chama a atenção, é que a expectativa desta mulher é apenas ter este encontro com Cristo, este toque nas vestes de Jesus.
Amados, a fé não é aquela que nos impulsiona a realizar. É aquela que nos impulsiona na direção certa para então realizarmos. A fé é aquela que nos direciona para não ficarmos procurando de todas as maneiras, mas irmos à fonte correta. Este toque que esta mulher tem nas vestes de Jesus, nós sabemos claramente, porque a Bíblia o diz, lhe traz cura no físico. Mas eu gostaria de ver com você que estar perto de Jesus e ser tocado e tocar as vestes de Jesus nos traz muito mais. O texto diz, e eu gostaria que você pudesse acompanhar, que Jesus, reconhecendo imediatamente que alguém lhe tocara, porque dele saíra poder, ele faz a perguntinha que todos nós, se estivéssemos lá, também diríamos a mesma coisa para Jesus. Quem me tocou? Ora, Jesus, nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo empurrando para lá e para cá. E o Senhor pergunta, quem te tocou? É claro que muita gente te tocou. E nesse cenário, nesta cena, eu imagino Jesus, e assim o texto descreve, que ele faz a pergunta e ele não fica olhando para os discípulos. Ele diz, quem me tocou? E fica procurando a pessoa. Ele fica procurando a pessoa que o tocou. E ela então, sabendo o que acontecera no seu físico, disse, eu te toquei, mestre. Ele disse, bom. Então, eis a pessoa que me tocou. Eu gosto muito desse texto, queridos, porque a fé providencia justamente isso sobre a nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Deus com fé, não é com pedido, não é com necessidade apenas, mas é com fé. É como se toda a história parasse. É como se Deus abrisse um vácuo ao nosso redor e dissesse, eu estou te ouvindo. É só com você agora. A minha conversa é somente contigo. A fé providencia isso na alma daquele que vive esta verdade com Cristo. Pastor, como eu desejo viver esta fé, mas é justamente a experiência de buscar o Mestre. Hoje pela manhã, quando falamos de santificação, falamos justamente dessa dependência de Deus. Porque esperar na boa vontade de Deus ensina o nosso coração, queridos. Ensina o nosso coração. Nos faz entender que em todas as coisas, independente como elas aconteçam, o nosso Deus está no domínio, direcionando tudo e nós só precisamos continuar caminhando. Ele providencia cada uma das situações para seu povo, Deus cuida de nós. O texto, ainda voltando aqui, ele diz que nesse momento que Jesus se volta para a mulher, ele, olhando para ela, trava uma conversa ou faz este diálogo com ela. E ele diz assim no versículo 33, se você puder ainda, leia comigo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Se você estivesse sofrendo e você tivesse tocado em Jesus e no seu corpo estivesse operado esse milagre, o que você diria para Jesus senão o fato do que aconteceu? Jesus, eu estava doente. Eu toquei o Senhor. Eu fui curado. Eu estive doente até o momento em que toquei a orla das suas vestes. Depois disso, minha doença cessou. Quando a Bíblia nos mostra esse momento, mostra que Jesus parou todas as pessoas, a multidão que estava com ele, parou os discípulos, se voltou para aquela mulher para um diálogo. E o que ela ouve de Cristo, todos nós sabemos. Se puder, leia ainda aí comigo. E ele lhe disse, filha,
A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fisicamente aquela mulher foi curada. Ela encontrou no Senhor refrigério. 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. 12 anos. Se vocês lembrarem, eu nem me reportei a isso, porque todos aqui sabem que quando a mulher estava na sua regra de menstruação naquela época, ela era considerada como impura. Ela não podia estar no meio das pessoas e tudo que ela tocasse era considerado impuro. Então, há 12 anos, esta mulher não poderia ir ao templo. Há 12 anos, esta mulher, mesmo que acreditasse em Jeová, mesmo que acreditasse no Senhor, não poderia estar no meio das pessoas, porque ela era impura. E quando a pessoa era impura, ela precisava se declarar, ela precisava se retirar, ela não podia estar no convívio. E Deus reintegra esta mulher em Cristo Jesus ao convívio de todos. A cura, queridos, que Deus faz para o ser humano, ela não é apenas atingir o seu físico, ou renovar a sua vida física. É nos reintegrar como pessoas livres, prontas, dispostas, não mais escravas, libertas pelo Senhor para ser instrumento dele. Ah, pastor, eu conheço isso e Cristo fez comigo. É por isso que eu quero de novo te chamar aqui, em nome de Jesus. Porque Cristo te libertou. Ele nos diz, não voltemos mais ao trato passado. Não voltemos mais ao mesmo lamaçal que vivemos. Nós já estamos livres. Cristo já te libertou. E nos libertou para estarmos proclamando o que Ele fez em nós. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, Ele dizia assim, vai em paz. Você está livre do seu mal. A alguns Ele diz, a tua fé te salvou. Te salvou desse mal, vai e não peques mais. Ou seja, viva para Deus. Busque o Senhor, porque Ele é misericordioso sobre a sua vida. E assim, meus amados, que mais uma vez o Senhor também trata com o nosso coração. Ah, pastor, eu tenho tantas falhas, eu também o tenho. Mas nenhuma das nossas falhas nos faz estar distante das mãos de Deus, para que Ele não pudesse nos tocar e nos sarar. Ela nos faz, nossas falhas, nossos pecados, nos faz perder a alegria da salvação. O contentamento, aquele gozo de viver na presença de Deus, porque com isso nós entristecemos a Deus. Mas ao pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos limpa, Ele nos purifica de toda injustiça, para que nós possamos sentir dEle a mesma alegria, o mesmo gozo, a mesma paz. E celebrarmos a vida, igreja. Mensagem que salva.